Existe uma diferença muito grande entre enfrentar a morte e sentir ela chegando lentamente. E talvez nenhuma cena em toda a carreira de Quentin Tarantino consiga transmitir isso de forma tão sufocante quanto o momento em que a noiva ela é simplesmente enterrada viva em Kill Bill Volume 2. Porque aquilo não é apenas violência, aquilo é puro desespero psicológico. Você vê que toda a sequência construída na casa de Bud é quase como um pesadelo inevitável. A noiva ela chega até aquele lugar, né, até mesmo acreditando que finalmente ela terá sua vingança. Só que ela acredita que ela está no controle, porque afinal a gente vê que durante todo o primeiro filme ela atravessa ali exércitos inteiros, ela derrota até mesmo assassinos lendários e sobrevive às coisas praticamente mais impossíveis. Mas Tarantino faz algo simplesmente sublime aqui. Ele quebra completamente essa sensação de segurança, porque pela primeira vez, a noiva ela entra em uma situação onde a habilidade física ela praticamente não importa. Quer dizer, deixa eu corrigir isso, não é apenas o que importa. Porque veja bem, a cena ela começa de maneira silenciosa, até mesmo desconfortável. O Bud, ele não é um guerreiro refinado como o Bill. Ele também não possui a elegância mortal da Ellie Driver. Ele parece apenas um homem acabado, né? Um homem ali que está derrotado pela vida, trabalhando até mesmo em um emprego miserável. E ele até mesmo mora em um trailer decadente, cercado por poeira, álcool e até mesmo fracasso. Mas não deixa essa aparência te enganar, existe algo muito perigoso nele. E isso é porque Bud ele é um homem quebrado, mas pessoas quebradas elas podem ser imprevisíveis. E uma das coisas mais interessantes dessa sequência é justamente como ele percebe que a noiva ela já estava ali. Muita gente talvez não note isso de primeira, mas o Bud, ele não derrota ela por sorte. Ele percebe pequenos sinais. O cachorro reage estranho, existe ali uma sensação até mesmo de presença e um silêncio que ele é diferente no ambiente. E principalmente, o Bud, ele conhece a noiva. E sem contar que o próprio Bill foi lá na casa dele avisar que ela estava passando o cerol em todo mundo. E meus caros, ele sabe como ela pensa. Ele foi colega de trabalho dela nas Víboras Mortais. E olha a grande ironia. Enquanto ela acreditava que estava caçando, na verdade era ela quem estava entrando em uma armadilha. E isso muda completamente a dinâmica da cena. Porque pela primeira vez nós vemos a noiva vulnerável. Ali ela não está como uma assassina, mas como uma vítima. O momento em que o Bud atira nela com a espingarda carregada com sal é brutal justamente porque não é uma morte imediata. O sal ele destrói, ele rasga e até mesmo causa uma dor extrema, mas ele mantém ela viva. E eu tô pra falar que talvez essa seja uma das cenas mais agonizantes já feita no cinema, porque Tarantino ele entende perfeitamente uma coisa: o medo do escuro, o medo de ficar preso, o medo até mesmo da impotência e o medo de estar sozinho. Toda aquela miscelânea de sentimentos devastaria qualquer pessoa. E quando eles colocam a noiva dentro daquele caixão, o filme ele desacelera completamente. Nós ouvimos ali os sons até mesmo da madeira, o peso da tampa fechando e então começam os pregos. E cada martelada parece um aviso de que o seu fim está chegando. E o que eu acho mais angustiante ali, que Tarantino simplesmente fez questão de compartilhar com a gente, é a forma como a luz ela vai desaparecendo lentamente. Primeiro existe uma pequena abertura, depois apenas frestas, depois quase nada, até que sobra apenas escuridão absoluta. E naquele momento nós sentimos junto com ela o verdadeiro terror da situação, porque agora ali não existe inimigo para lutar, não existe espada, não existe força física que resolva aquilo. Porque metaforicamente falando, não foi os punhos dela que a salvaram, sim a sua mente. E veja bem, ela está ali enterrada viva, sozinha, sem ar, em um lugar simplesmente claustrofóbico e sem ajuda. Tudo que restou é esperar a morte chegar aos poucos. E é aqui
queridos amantes do cinema, que Kill Bill Volume 2 deixa de ser apenas um filme de vingança. Porque essa cena possui uma metáfora extremamente forte. Na superfície, parece apenas uma situação extrema criada até mesmo ali por Tarantino para poder chocar o público. Mas no fundo existe uma ideia muito maior sendo trabalhada. E é essa questão que eu quero falar com vocês. A ideia de que o ser humano ele pode sobreviver até mesmo a situações mais impossíveis se conseguir controlar a própria mente. Pai Mei não ensina ela a quebrar madeira, mas a dominar o ambiente. E a gente percebe uma coisa, o maior inimigo da noiva naquele caixão não era a falta de espaço, era o pânico. E o filme nos mostra que se ela tivesse perdido a calma por apenas alguns segundos, ela teria morrido ali. Porque se ela começasse a se debater desesperadamente, se ela gastasse o oxigênio em puro terror e se ela deixasse o medo dominar a sua mente, ali seria o fim de tudo. Mas ela faz exatamente o contrário, ela respira, ela tenta controlar o desespero e então lembra do treinamento de Pai Mei. E essa é uma das mensagens mais poderosas do filme, porque aqui está sendo usada uma situação extremamente absurda para transmitir uma lição muito humana. Porque existem momentos na vida que o desespero simplesmente parece nos enterrar vivos. Momentos onde tudo parece escuro, sem saída, sem esperança. E nesse momento, perder o controle pode destruir completamente a pessoa. Mas manter a calma, pensar, raciocinar, pode ser exatamente aquilo que salva você. E a noiva só sai daquele caixão porque ela consegue dominar o próprio medo. E isso é muito simbólico, porque ela literalmente renasce ali. Inclusive, existe quase uma metáfora de nascimento naquela cena. Ela está presa embaixo da terra, em um espaço apertado, cercada pela escuridão, e então força sua saída com as próprias mãos. E isso conecta perfeitamente com toda a jornada da personagem. Porque durante Kill Bill, a noiva ela está constantemente tentando recuperar quem ela era. Porque ela perdeu sua filha, perdeu sua identidade e perdeu sua vida. E ao sair daquele caixão, parece que ela emerge mais forte mentalmente do que nunca. Tanto que depois, quando ela encontra Esteban, a figura paterna de Bill, ela parece estar diferente. Mas existe algo ainda mais interessante nessa sequência. A vingança dela contra Bud nunca aconteceu da forma que imaginávamos. E a razão ela é simples, é até mesmo o que a gente falou lá atrás. Bud ele não era um grande guerreiro. E em um combate mano a mano, ela iria acabar com ele facilmente. E Tarantino sabia disso, então ele quis dar poesia à cena. Você vê que durante todo o filme, somos condicionados a esperar confrontos épicos, esperamos até mesmo duelos estilizados, sangue voando e músicas explosivas. Mas com Bud, Tarantino nega isso ao público. A noiva não consegue derrotá-lo diretamente. Ao contrário, ela é enganada, capturada, humilhada e enterrada viva. E é engraçado que contra o oponente mais fraco, ela teve a sua vingança frustrada. E ainda quase morre. E isso torna Bud um personagem extremamente diferente dos outros membros do Esquadrão Assassino. Porque ele é talvez o único que realmente compreende o peso da violência que todos eles viveram. Ele entende e sabe que eles não valem nada, tanto que ele fala pro Bill: aquela mulher, ela merece se vingar. E nós merecemos morrer. Você vê também que o Bill ele ainda romantiza muita coisa, mas o Bud ele parece apenas estar cansado. Ver ele ali naquele trailer é como se ele estivesse morto por dentro há muito tempo. E talvez seja por isso que ele seja tão perigoso. Porque Bud ele não possui mais orgulho. Ele não tenta mais lutar de forma honrada. Não busca mais um duelo justo, ele simplesmente quer sobreviver. E ironicamente o destino dele acaba sendo uma das mortes mais cruéis do filme. A mala com a mamba negra entrega por L. Driver é quase como uma punição inevitável daquele universo. Uma morte lenta, dolorosa, silenciosa e letal, assim como ele tentou fazer com a noiva. Parece que o universo paga com aquilo que você dá. E isso também mostra outra coisa muito interessante sobre Kill Bill. O filme constantemente trabalha a ideia de consequência. Todo personagem acaba sendo consumido pela própria violência. E no caso dela, sobreviver ao caixão representa algo ainda maior. Representa alguém que foi enterrado pelo trauma, mas conseguiu voltar. Mais forte, mais consciente e mais perigosa. E é por isso que essa sequência continua sendo tão marcante até hoje. Porque ela não mexe apenas com medo físico, ela mexe com algo psicológico. Com a sensação universal de sufocamento, de impotência e de escuridão. E principalmente com a ideia de que às vezes a única coisa que separa uma pessoa do colapso é a capacidade de manter a calma quando
tudo parece perdido. Kill Bill Volume 2 não mostra apenas uma mulher escapando de um caixão, mostra uma mulher recusando aceitar o próprio fim. E é por isso que a noiva é um personagem simplesmente inesquecível. E essa foi a nossa análise no vídeo de hoje. Por favor, eu peço que deixe o seu comentário. Ler o comentário de vocês é a parte mais divertida do vídeo. Eu sempre falo isso porque é verdade, é a melhor parte que tem, a parte mais gratificante. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda a semana e até a próxima.